Então, minhas amigas, meus amigos, uma ótima noite a todos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos envolver, nos conduzir nas reflexões, a fim de que a gente saia daqui com aquilo que veio buscar. Inicialmente, gostaria de agradecer ao Mensageiros da Luz pelo convite, na pessoa da Ângela, e dizer que é muito bom a gente estar junto novamente, né? A gente está fortalecendo os laços através do ideal da doutrina espírita e do evangelho. E hoje, motivados aí, né, pela data do dia 4 de outubro, a última sexta-feira, onde se comemora, vamos dizer assim, ou se relembra, né, a data de nascimento de Francisco de Assis, a gente colocou o tema de hoje como o nome dele mesmo. É claro que aqui não há exatamente nenhuma pretensão de idolatria, mas foi de fato um espírito luminoso que passou pela Terra, e acho que a canção do início retrata um pouquinho da sensibilidade que Francisco de Assis tinha, né? Então a gente se propôs a falar um pouquinho dele hoje, especificamente uma passagem da sua vida, uma bem localizado ali, né? Um momento, um instante de reflexão do Francisco, mas que creio seja extremamente oportuno para nós, porque através da doutrina espírita nós já estamos mais do que informados, né? A gente já está ou deveria estar bastante compenetrados do nosso verdadeiro papel enquanto ser encarnado, enquanto alguém que passa na Terra. E o que é que motiva isso, né? O que faz com que a, a nossa trajetória na Terra seja frutífera, né? O áudio tá bom? Tá chegando aí legal? Tá me ouvindo bem? Tá um pouquinho abafado. Eu não sei se é o seu microfone. Você está falando do Hum, microfone do computador? tô, Para é, mim tá bom, para mim tá bom. é o que eu uso sempre. Tá, mas Deixa pode eu... continuar. Não tá muito ruim, não. Pode Melhorou? continuar. Melhorou. Tá bom, eu vou seguir aqui e... às vezes é alguma questão aí. É o microfone, é porque, como estou usando o Zoom, né, porque aí eu não sei se teria alguma questão de configuração e tudo mais, mas tá bom, qualquer coisa pode mandar no chat aqui que eu deixo ele aberto também. Mas então é isso, motivados aí, né, por essa data e pela condição que a gente tem nesse momento de olhar para a vida de Francisco de Assis e perceber por que que Jesus o enviou, né? O Emmanuel vai comentar um pouco disso no livro A Caminho da Luz, que a vinda de Francisco, ela já é uma preparação do Cristo, sabendo que havia vamos dizer assim, um indicativo muito forte que seria iniciada a Inquisição, né? Então, antes da Inquisição começar, Jesus prontamente, né, e de forma como de costume da ação do Cristo, de maneira preventiva, planeja e envia Francisco de Assis, e daí todas aquelas histórias que a gente ouve, né, e realmente são retratadas nas suas biografias, como aquela voz que pede a Francisco para reconstruir a sua igreja, né, e aí mais à frente é que ele vai entender que essa reconstrução da igreja não é uma questão material, não se trata de erguer templos de pedra, mas de trazer de novo aquela essência da igreja, que é a essência que Jesus havia dito a Pedro lá atrás, né? Quando ele diz assim: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, ali há um simbolismo muito profundo, porque rocha faz menção à pedra, que faz menção à lei divina escrita nas tábuas, né, de pedra.
Então, a igreja do Cristo é estabelecida sob a lei, né? E quando a gente desvia da lei, a gente está perdido no caminho, né? E aí Jesus vem através de Francisco pedir essa reconstrução, e a gente já sabe onde é que isso deu, né? Assim, nos desvios, nos desmandos, né? Nos desvarios mesmo da, da, do espírito em evolução na Terra, conduzindo o cristianismo de maneira muito equivocada, embora talvez aí de certa forma condizente com o seu nível de consciência e nível de evolução, mas a gente vê que Jesus ainda trabalha pela humanidade, né? Então a vinda de Francisco tem muitas motivações e uma delas, ressaltadas aí por Emmanuel no Caminho da Luz, é essa. É uma é uma medida preventiva, né, de Jesus, sabendo aí que a condução do cristianismo não estava muito adequada. Mas existe um livro, uma obra que não é espírita exatamente, né? O autor não é espírita, pelo contrário, é um autor católico, mas que eu particularmente gosto muito e vejo que é uma obra muito bem aceita, né, no movimento religioso de modo geral sobre Francisco de Assis, que é um livro chamado O Irmão de Assis, do Inácio de Larrañaga. É um livro, de certa forma, é uma biografia, né? Embora não tenha aí as datas direitinho, vá contando mais histórias, né, sobre Francisco, mas é assim um tom de uma biografia e com boas reflexões, né? O Inácio realmente assim foi bem inspirado aqui na hora de escrever as histórias, de trazer alguma reflexão a respeito. E aí nesse livro a gente tem uma passagem de Francisco refletindo sobre a questão do reino de Deus, né? Porque a gente sabe que já é sabido hoje, melhor dizendo, né? Que o tema central do Evangelho é o reino de Deus. Né? A grande a grande preocupação ou a grande referência que Jesus traz na sua mensagem é sobre esse reino de Deus que está em construção, que está sendo edificado e E esse é um reino onde a lei de Deus impera, né? Onde realmente a lei de Deus é seguida de maneira não só porque se deve seguir, mas porque se entendeu que a lei é o melhor, né? Deus não criou leis para impô-las como se ele fosse um general de um exército. Não, Deus criou leis porque ele, ele quis traçar parâmetros para a gente da melhor maneira de se viver, do melhor da melhor conduta que alguém pode ter. Então, a lei divina, ela não é uma regra que tem que ser obedecida. Ela é um parâmetro, ela é uma referência que a gente pode se utilizar para melhor escolher e melhor viver, né, de um modo geral. Mas então, o tema central, ou talvez seja melhor dizer assim, um dos temas centrais dos evangelhos, ou da fala do Cristo, da vinda do Cristo na Terra, um dos temas centrais é o reino de Deus, é revelar esse reino, é dizer que o grande objetivo da encarnação, de tudo que acontece, é a edificação desse reino de Deus. Esse reino de Deus que pode ser entendido como um reino interior no coração da criatura, e aí a gente pode pensar nas questões da consciência e da pureza espiritual, mas é também um reino que naturalmente se revela fora. Por quê? Porque esse reino, ainda que ele seja uma construção interior, ele não é uma construção que mantém a pessoa isolada. Pelo contrário, a criatura que edifica esse reino de Deus interiormente, de maneira completa, ela vem para a vida, ela não ela não se isola da vida, né? Ela vem. Então, naturalmente, esse reino de Deus é instaurado fora. Né? Por isso que ali com Pilatos, né, Kardec destaca essa expressão do Cristo ali com Pilatos, Jesus diz assim: o meu reino ainda não é deste mundo. O ainda quer dizer, haverá um tempo onde
a lei divina vai imperar, né, como a dizer que todas as criaturas terão aceitado o convite de Deus para reger as suas vidas através da lei de amor, e naturalmente o planeta se torna um lugar onde a gente diz que o reino de Deus está instaurado. Só que, então, é uma construção interior, mas que ela vira uma construção exterior. E esse é um dos temas centrais da fala do Cristo. A gente nota isso pelas parábolas, a gente nota isso pela, vamos dizer assim, o mandamento do amor, né? O amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A gente nota que toda a fala de Jesus ela vai na direção da edificação do reino de Deus. E isso é uma das grandes revelações do Cristo. É lembrar, ou nos lembrar do ponto de vista que já tínhamos na consciência, né? Mas trazer à tona aí na nossa consciência que a gente está no mundo para construir uma coisa que é divina. Né? Então, a gente é inserido no tempo para construir algo que transcende o tempo, né? Em essência. Então, vem para a matéria para edificar os valores do espírito. Então, tudo isso é a mesma coisa. E aí há uma passagem, há uma fala de Francisco, uma reflexão de Francisco de Assis sobre o reino de Deus, e nós selecionamos ela não só porque acho que ela representa a, vamos dizer assim, a conduta de Francisco na vida, durante a sua vida inteira e podemos dizer até hoje. Não é porque é uma fala que Francisco seguiu à risca, né, e de maneira brilhante, mas nós, sendo espíritas, conhecedores que já estamos de uma parcela pequenina da realidade espiritual, a gente vai perceber que essa fala do Francisco é um convite para todos nós e é um convite para hoje. Porque quando a gente vai falar de espiritismo, e Emmanuel tem uma fala que eu particularmente gosto muito, que é lá no livro Coletânea do Além, a mensagem Evangelização, Emmanuel diz assim: em Espiritismo não basta crer, é preciso transformar-se. Porque crer ou não crer não é relevante. Quem crer ou deixar de crer, isso não importa tanto. Por quê? Porque o que realmente importa é o que nós fazemos da crença, né? É como se pudéssemos dizer assim: crer, mas não buscar a transformação pessoal é como não crer, né? Dá no mesmo. Então, a crença por si só, ela é pouco importante, né? O mais importante é o passo que eu dou após, né? Depois de crer, o que eu faço? Eu me satisfaço com a crença? Ou eu percebo que aquilo mexe comigo e aí realmente eu talvez tenha atingido uma crença verdadeira, né? Porque quem acredita, mas fica do mesmo jeito, não percebe que isso é um convite a uma transformação moral muito profunda, mexer em bases ali emocionais, psíquicas e até mesmo intelectuais, mexer profundamente nisso e promover uma renovação completa do ser. Quem não percebe isso e não busca isso, talvez não creia de fato. Né? Então, essa é uma reflexão que Emmanuel traz nessa mensagem, chamada Evangelização, e eu acho que ela tem tudo a ver com essa fala do Francisco, e eu acho que essa fala do Francisco tem tudo a ver com os bons espíritas lá do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem a ver com a própria vida do Francisco de Assis. E é por isso que nós selecionamos ela. Então a gente vai pegar aqui algumas referências, né, que Francisco traz, algumas reflexões e tudo mais, que eu acho que é bom a gente lembrar. Eu não acho que vai ser uma novidade, né? Eu acho que todos nós aqui talvez já estejamos bastante inteirados desse assunto. Mas eu acho que é justo a gente relembrar, porque quando a gente fala de Francisco de Assis, nós estamos falando de uma pessoa que viveu isso aqui, né, que a gente vai ler agora. E o fato de ele ter vivido isso aqui mostra para a gente qual que é o resultado dessa vivência. Por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai falar dos bons espíritas, ele fala assim: o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz aos resultados acima.
E o item anterior é o homem de bem. Então, a gente está querendo dizer aqui o seguinte: trabalhar pela própria transformação é o maior sinal de quem compreende e sente o Espiritismo. Isso quer dizer, né, quem confia realmente na mensagem espírita. E se a gente confia na mensagem espírita, então algo dentro da gente começa a ser mexido. Não estou dizendo de pureza espiritual, mas dessa, dessa, dessa luta interior, né, entre aquilo que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de trabalhar e aquilo que eu ainda faço, né? Então, num capítulo chamado Utilidade e Inutilidade, o Inácio narra uma reflexão do Francisco de Assis. Ele diz assim: o reino de Deus é o próprio Jesus, e o reino cresce na medida em que os irmãos vão reproduzindo em suas vidas os impulsos e as reações de Jesus, os reflexos e as atitudes, o estilo de vida e o comportamento geral de Cristo Jesus. O reino cresce na medida em que os irmãos encarnam e refletem os impulsos profundos, as preferências e os critérios e o objetivo geral da vida do Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui eu acho que é crucial, assim, porque lá no prefácio do livro Boa Nova, Humberto Campos, lá no finalzinho do prefácio, né, ele diz assim: é que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados, e eu agora rogo a Deus abençoe o meu propósito de pertencer ao número desses últimos. Então, ele está falando dos espíritos evangelizados. Né? E como é que a gente pode, uma maneira, né, da gente avaliar a nossa evangelização? E aqui acho que Francisco está tocando no ponto, né? Que ele diz assim: o reino cresce na medida em que os irmãos vão reproduzindo em suas vidas os impulsos e as reações de Jesus. E isso acho que é importante. Porque a ação é fruto do intelecto. A ação que eu vou tomar é fruto do intelecto. A reação geralmente é fruto do coração. A reação no sentido mais instintivo da palavra. Aquele primeiro impulso que eu tenho, ele geralmente é do coração. Ali eu consigo testar a minha evangelização, através das minhas reações. E eu acho que a reação é um excelente ponto de reflexão para nós e de autoconhecimento, porque a ação é muito boa. A ação no bem é muito boa. Então, eu me planejo para executar uma ação, eu me preparo para executar uma ação, mas isso é muito bom. Tem gente que não faz nem isso. Mas é na nossa reação que a gente começa a conhecer mais fundo o que é o nosso instinto, de um ponto de vista das nossas inclinações. Qual que é a nossa reação instintiva perante as coisas. E ali a gente vai ver que muitas vezes a nossa reação instintiva é o grito, é a violência, é o ataque, é a negação. Então, é muito, muito importante o que Francisco de Assis está dizendo aqui. O reino, ou seja, essa construção interior, que aqui ele está fazendo uma analogia à presença de Jesus no nosso coração, ou pelo menos a expressão que a gente permite do Cristo no nosso coração, o reino cresce, essa expressão aumenta, na medida em que os irmãos vão reproduzindo em suas vidas os impulsos e as reações de Jesus. Então, quanto mais próximo o meu comportamento, a minha inclinação primeira for de Jesus,
aí esse reino está crescendo dentro de mim. Então, essa é uma excelente maneira para a gente averiguar a nossa transformação moral, os nossos progressos do ponto de vista moral. Como que está a minha reação? Porque através disso é que eu vou conseguindo entender o meu coração. Não é para eu me condenar nem para eu me culpar, mas é para eu entender como é que eu estou realmente. Porque pelas ações eu não consigo avaliar. Pelas ações eu não consigo avaliar. Ação no bem, até marqueteiro tem. A pessoa que quer fazer marketing. Aí ela faz a ação no bem. Reagir no bem, aí que estávamos lembrando do prefácio do Boa Nova, trazendo de novo a referência, reagir no bem é coisa de espírito evangelizado. Porque a reação ela é antes do pensamento, muitas vezes, né? A gente primeiro sente a reação e depois vai ponderar. Aí a gente pondera e toma uma decisão melhor, né? Não quer dizer que toda reação instintiva vai ser expressa. Não quer dizer isso. Eu sinto, às vezes, processo do ponto de vista intelectual, vejo o que, que eu posso, o que, que eu não posso fazer, como que eu posso e como que eu não posso fazer, e aí eu tomo uma decisão. Mas aí já houve reflexão. O ponto aqui é prestar atenção no primeiro instinto que vem, né? E aí o, o Inácio continua, né? Fala assim: naturalmente, foram muitas as coisas que Jesus fez ou mandou fazer. Então, tem muita coisa que Jesus orientou, né? Então, copiar tudo, ter os mesmos impulsos, as mesmas reações de Jesus, é muita coisa. Aí ele vai chamando para o ponto central, né? Que ele fala, mas, naturalmente, foram muitas as coisas que Jesus fez ou mandou fazer. Mas houve aspectos do mistério de Jesus que impressionaram vivissimamente a alma sensível do irmão de Assis, que se resumem nestas duas palavras juntas: pobreza e humildade. Então aqui ele está apresentando um hífen, né? Pobreza, hífen, humildade. Esse aspecto, por sua vez, condensa-se em tudo o que significam Belém, Calvário e Sermão da Montanha. Então isso aqui é assim, profundo. Porque quando fala pobreza, humildade, no caso de Francisco, pela época que Francisco viveu, precisou ser uma pobreza, como até a música ressaltou aí, uma pobreza mesmo, do ponto de vista material, uma pobreza em todos os níveis, né? Mas aqui o Francisco já se está referindo à primeira bem-aventurança. Por que tá falando da pobreza e humildade, né? Porque é a pobreza do ponto de vista do espírito, é o pobre em espírito. Não é o pobre na matéria, é um pobre em espírito. Porque a pobreza do ponto de vista espiritual é a ausência de acúmulos, né? É a pessoa simples, do ponto de vista espiritual. Quer dizer, ela não está acumulando coisas. Acumular, né, do ponto de vista do orgulho, que é o acúmulo de elogios, o acúmulo de vitórias, o acúmulo de brilho, o acúmulo de soberba, o acúmulo. Não, é pobre em espírito. Quer dizer, ele é só o espírito, ele é só ele. Né? Ele não tem adornos, ele não tem máscaras, ele não tem complexidades do ponto de vista moral. Não, pessoa simples. E aí, isso é interessante pelo fato de que o Inácio completa aqui, né, dizendo esse aspecto, quer dizer, esse pobreza traço humildade, esse aspecto, por sua vez, condensa-se em tudo que significam Belém, Calvário e Sermão da Montanha. Então, o Emmanuel tem uma mensagem chamada manjedoura, e ele fala que a manjedoura é o reflexo da humildade do Cristo. Por quê? Porque na manjedoura não está expresso tão somente a ausência de recursos materiais. Um dos grandes aspectos da manjedoura é Jesus recebeu de nós o que a gente tinha para dar para ele. Então, quem tem mais familiaridade com o texto bíblico talvez vai se lembrar, mas quem não tem e quiser ler ele depois,
se não me falha a memória, capítulo 2 do Evangelho de Lucas, a gente vai ver que José e Maria tentaram outras casas, tentaram outros lugares, mas não teve. Jesus nasceu na manjedoura porque foi o que a gente ofertou. E ali há um símbolo de humildade porque ele aceitou o que a gente deu para ele. E a humildade se concretiza não somente porque ele aceitou o que a gente deu sem exigir nada, mas porque ele aceitou o que a gente deu e fez o melhor que ele pôde. Ele não aceitou e a partir daí fez mal feito porque a gente não ofertou algo bom para ele. Não, ele aceitou e apesar do pouco que a gente ofertou para ele, enquanto humanidade, né, ele fez o melhor que ele podia. Então isso é manjedoura Belém, né? Aqui considerando que Jesus tivesse nascido em Belém. Calvário, que é a mesma coisa, é a mesmíssima coisa. A gente deu para ele a cruz, ele aceitou e fez o melhor que ele podia. E Sermão da Montanha. Aí Sermão da Montanha é justamente porque fala do aspecto da humildade como a primeira coisa que o cristão tem que adotar ou cultivar dentro de si. Se a gente realmente quiser trabalhar o nosso sentimento cristão, a gente vai ter que cultivar e entender o que humildade significa, né? E acho que Francisco de Assis foi alguém que entendeu isso. Ele entendeu. E aí, é, já encaminhando para as nossas reflexões finais aqui, que eu acho que a gente tem mais uns 10 minutos, né? Mais uns 5 ou 10 minutos, não é isso? Que já tínhamos passado de 40. Aí, é, o, olha o que aí vou ler aqui o texto, porque ele é fantástico. Ele diz assim: para o irmão, ou seja, para Francisco de Assis, por exemplo, o martírio era o apostolado supremo. Em seu modo de ver, eram apostolados excelsos, por exemplo, perdoar as ofensas, alegrar-se nas tribulações, rezar pelos perseguidores, ter paciência nos vexames, pagar o mal com o bem, não se perturbar com as calúnias, não amaldiçoar os que amaldiçoam, afinal, viver o que o Senhor viveu na paixão e ensinou na montanha. Quanto tempo mais nós temos, meu amigo? Só pra... Pode concluir com os 10 minutinhos que você pediu. Tá bom, tá bom. Eu vou. Tá quase acabando, acho que vai dar até em 5. Aí prossegue o Inácio. Ó, afinal, viver o que o Senhor viveu na paixão e ensinou na montanha. Por quê? Porque a crucificação é a vivência do Sermão da Montanha. Aí continua. O Salvador onipotente do mundo é o próprio Deus e não precisa de ninguém para salvar, a não ser de servos que, como Jesus, se entreguem na fé pura e na fortaleza invencível nas mãos de seus executores. Servos obedientes até a morte e morte de cruz, abandonados e submissos nas mãos do Pai, mesmo no meio de situações dolorosas que não dependem de nós. Servos capazes de alegrar-se por serem dignos de sofrer em nome de Jesus. Na verdade, foi este o apostolado fundamental de Francisco de Assis e de seus primeiros companheiros, o da vida evangélica. Também pregaram, mas isso era secundário, breve e sempre apoiado no bom exemplo. Esse tipo de apostolado é muito mais difícil do que o apostolado organizado e ministerial, porque não permite calcular resultados tangíveis e é preciso proceder com fé pura, ou seja, apostolado organizado e ministerial é ação, mas esse apostolado que é o da vida, ele é muito mais do que da ação, ele é da reação também. Trata-se de vida apostólica mais do que de atividade apostólica. Não há necessidade de uma preparação intelectual, mas de uma conversão profunda e permanente do coração. Também não é preciso ser sacerdote, não tem que ser padre, não tem, não.
Por isso, encontramos muito poucos sacerdotes na fraternidade primitiva e a ordenação sacerdotal era mesmo alguma coisa acessória para esse esquema ou forma de vida. O essencial era ser irmão menor. O essencial era ser irmão menor. Ou seja, o ponto principal aqui é alcançar uma compreensão que nos ajude a viver de maneira coerente com a nossa busca. Ninguém está falando de conquistas, porque conquistar um valor moral é uma coisa que demanda muito tempo. Nós não estamos falando de conquistas de valores morais, porque isso vai ser feito ao longo dos séculos. Só que a conquista é um resultado. E deveria importar, tanto quanto o resultado, o caminho que a gente está. Porque quem está no caminho alcançará o resultado, é uma questão de tempo. Agora, mais importante do que alcançar o resultado é estar no caminho. E esse estar no caminho significa alcançar uma compreensão, como Francisco alcançou, como tantos outros alcançaram, de que a nossa vida precisa ser coerente com a nossa busca. Isso não quer dizer apenas que nós já tenhamos que ter conquistado todos os valores morais. Não, não. É uma vida coerente com a nossa busca. Então, eu sou espírita, não é dentro do centro espírita, não é fazendo uma palestra espírita, não, eu sou espírita na vida. Porque ser espírita impacta todas as minhas relações, todos os meus propósitos, todos os meus projetos, toda a minha construção. Por isso, o ponto final é tão importante aqui. Não se trata de atividade apostólica, mas de vida apostólica. E isso foi o maior recado que Francisco de Assis deu ao mundo. A reconstrução da igreja não como o templo de pedra, mas como o cultivo sincero do coração. Que as tábuas onde Jesus vai erguer a sua igreja, né? A rocha onde Jesus vai erguer a sua igreja, são as tábuas onde Deus escreveu a lei, que é a nossa consciência, que é o, que é o nosso sentimento, que são esses nossos impulsos. Então, o grande trabalho de Francisco, o grande exemplo de Francisco é esse chamamento. É esse chamamento a uma vida apostólica aqui, claro, né? A gente faz o ajuste aí do termo para não causar mal entendimento, mas a vida coerente com a busca. O que é que eu realmente confio e acredito para que a minha vida seja coerente com isso? Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência e que Jesus nos abençoe sempre.